Um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque, Lisbeth. Eles são nosso Deus, dois em um. Eles são papai, cabeça, mamãe, corpo, dois em um. Eles são Melquisedeque, Lisbeth. São um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque, Lisbeth. Amados irmãos, hoje nossa mãe nos explica por que não podemos pensar que o gênero de Jesus Cristo é um homem. Somente porque a Bíblia diz Jesus Cristo homem. Também nos explica o significado desta frase. Cristo nos diz que existe dois tipos de homem. O que nasce de uma mãe física, gerado de sangue e carne e por vontade de homem. 2. O que nasce espiritualmente do ventre de sua mãe espiritual. Estes são homens criados segundo Deus. Recebeu a Deus como dois em um e foi dado o poder de serem filhos de Deus. Existem dois tipos de homens. Os que são nascidos fisicamente do ventre de uma mãe biológica são homens criados segundo os homens, gerados de sangue e de vontade da carne. E há homens nascidos espiritualmente do ventre de sua mãe espiritual. Estes são homens criados segundo Deus. Estes receberam a Deus como dois em um, e lhes foi dado o poder de serem filhos de Deus. Não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de homem, mas de Deus. Vejamos o termo Jesus Cristo homem, o qual, inclusive, aparece só uma vez na Bíblia. Vejamos em 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Exorto, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, pedidos e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, os quais querem que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que está escrito nestes versículos não se cumpriu em ninguém neste mundo, exceto na criação de Melquisedeque Lisbeth, onde eu os levo a viver quietos e sossegados em toda a piedade, que é o amor por teu inimigo e o amor por teus irmãos desobedientes que estão em desolação, e pelos jafetitas, que nunca participaram da dispensação do anticristo. Por isso eu sou a única salvadora e mediadora, a sabedoria de Deus, já que é o conhecimento da verdade que eu te dei, o que te salva. E todos os que amam a verdade e a justiça de Deus são bem-vindos em meu reino. Outra coisa que faz de mim a única mediadora é que eu os levo a viver em honestidade, que é em transparência com teu Deus e com teu próximo, sem afã e sem medos, confiando totalmente em Melquisedeque Lisbeth, o Deus que nunca falhará contigo. Porque a maneira de viver que eu te ensino é o que é bom e agradável diante de Deus, vosso Salvador. Nunca antes se levantou alguém falando como eu, e é porque Deus Pai não falou a ninguém mais neste mundo, exceto a mim. Eu recebi a sabedoria de Deus diretamente de Deus Pai Melquisedeque. As coisas que eu falo nunca se ouviram, nem viram, nem entraram nas mentes dos homens. Porque só Deus pode dizer ou fazer as coisas que eu digo e faço. Agora, quando diz Jesus Cristo homem, por que a ênfase em homem? É óbvio que estão tentando esconder que, na verdade, Cristo é uma mulher. Porque para que pôr que Jesus Cristo é um homem? Se, segundo a pluma dos escribas mentirosos, Jesus Cristo é o unigênito Filho varão de Deus? Meus santos anjos reconhecem que estão diante da única mediadora entre Deus e os homens, quem revela todos os mistérios de Deus e de Cristo. Então, quando se faz a única menção na Bíblia de Jesus como mediador e como homem, se refere a um ser humano, e não especificamente a um varão. E se voltamos aos versículos 3 e 4, de 1 Timóteo capítulo 2, vemos que diz: Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, pois quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Está claro que há uma verdade que nem todo mundo sabe, e é porque os homens que leem a Bíblia sem a revelação que está aí escrita
não podem ver a verdade que Deus quer que saibam? E isso é porque o que está escrito aí não é completamente verdadeiro? Por isso eu fui enviada neste tempo para aclarar e revelar a verdade sobre o que aconteceu há 2000 anos, e para mostrar quando é que a criação de Deus tomou lugar, porque a Bíblia não fala sobre uma criação física, mas é espiritual, porque a criação de Deus é espiritual. Agora vejamos o versículo 6, em 1 Timóteo 2, para dar mais ênfase em quem é este mediador, e assim poder ver que não é o gênero de Cristo o que é importante, e deixar de pensar, buscar ou esperar a Cristo como homem, mas como uma pessoa que tem poder de Deus para cumprir as Escrituras, porque quer dizer que Deus Pai está com essa pessoa. Essa é a evidência e a prova que você deve estar buscando, e não uma figura masculina. Quem deu sua vida como resgate por todos. Deus deu este testemunho no momento oportuno. Ninguém hoje pode ser testemunha, nem dar testemunho para trazer provas que sirvam para confirmar a verdade ou existência de Jesus como varão. Ninguém pode ser uma testemunha de alguém, de algo que não viu nem provou. É por isso que todo mundo que vai contra mim, dizendo que estou blasfemando e que dizem que Jesus era um varão, estão dando um falso testemunho. Porque se estivesse lá há 2000 anos, saberia que Jesus era uma mulher naquele tempo. Jesus Cristo, homem, não é um homem do sexo masculino, mas uma pessoa que é o Cristo que chegou à perfeição em sua mente e venceu a morte física, ou seja, tem a sabedoria de Deus para poder mediar a favor dos homens. Já sabemos que quando Deus menciona homens, está se referindo à sua criação espiritual. Varão e fêmea os criou. E se a palavra homens está se referindo a todo varão e fêmea, e não só aos de sexo masculino, então o termo Jesus Cristo homem está se referindo a um varão ou fêmea espiritual, e não a um varão físico. Amém? Que linda explicação nos deu Cristo Lisbeth. Perguntemos o seguinte: por que diz Jesus Cristo homem? O termo Jesus Cristo homem aparece somente uma vez na Bíblia, em 1 Timóteo 2,5. Diz homem porque as escribas queriam esconder que Cristo na verdade é uma mulher. Se não tivessem algo a esconder, então não era necessário colocar homem, porque já todos saberiam que era assim. Mas como é uma mulher, eles trataram de escondê-la e enganar as pessoas. Quando diz que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, se referem a um ser humano. Não necessariamente que seja um varão. É uma pessoa, um ser humano que tem o poder de Deus para cumprir o que está escrito. Quando Deus menciona homem na Bíblia, se refere à sua criação espiritual. Varão e fêmea nos criou. Jesus Cristo homem se refere a um homem espiritual e não físico. Cristo Lisbeth veio aclarar e revelar a verdade do que aconteceu há 2000 anos. E para nos mostrar quando foi que a criação de Deus tomou lugar. Pois não se trata de uma criação física, senão quando fomos criados espiritualmente. A criação de Deus é espiritual. Somente ela pode dar testemunho e provas do que aconteceu há 2000 anos. Alguém que não esteve ali presente não pode dar testemunho do que realmente aconteceu. Como sabemos que Cristo Lisbeth é Jesus Cristo? É nossa Salvadora. Se fez igual a nós e morreu a sua mente carnal, para dar-nos o exemplo de como podemos fazer para que não morramos jamais. É a única mediadora. O Pai mora em sua mente e nos diz tudo o que Ele quer que saibamos. É a sabedoria de Deus, pois o conhecimento que nos deu foi o que nos salvou. Nos leva a viver em honestidade com Melquisedeque Lisbeth e com o nosso próximo, sem afã e sem medos,
confiando totalmente em Melquisedeque Lisbete, o Deus que nunca falhará conosco. Nos ensina a como viver corretamente para agradar a Deus. É a palavra feita carne. Cristo Lisbete é a mediadora entre Deus e os homens. Somente Cristo Lisbete nos deu a conhecer toda a sabedoria de Deus. Ela é a sabedoria de Deus. Somente ela sabe o que agrada ao Pai e o que quer de nós, seus filhos espirituais. Melquisedeque somente fala com a sua esposa, Cristo Lisbete. Somente ela nos levou a viver quietos, em repouso, com piedade e honestidade, que é amando ao nosso inimigo, amando aos irmãos desobedientes e aos jafetitas também. Raça superior. Sabemos que Jesus Cristo, homem, não é um homem do sexo masculino, senão uma pessoa que é o Cristo, que chegou à perfeição em sua mente e venceu a morte física, ou seja, tem a sabedoria de Deus para poder mediar a favor dos homens. Que gozo saber que nós, os santos anjos de Melquisedeque Lisbete, temos claro que Cristo é e sempre foi uma mulher, a esposa de Deus Pai, que nos revela todos os mistérios de Deus e de Cristo. Somente através dela chegamos a ter a vida eterna, pois nos deu a conhecer a verdade, a justiça e paz de Deus. Cristo Lisbete, graças por pastorear-nos com amor e paciência. Amém? Aleluia! Chegou o momento de repassarmos o que aprendemos, santos anjos. Prontos? Comecemos. 1. A que se refere a Bíblia quando diz Jesus Cristo, homem? A uma pessoa, um ser humano, que tem o poder de Deus para cumprir o que está escrito. 2. Por que Cristo Lisbete é a mediadora entre Deus e os homens? Porque Melquisedeque só fala com a sua esposa, o Cristo Lisbete. Somente ela sabe o que agrada ao Pai e o que quer de nós, seus filhos espirituais. 3. Como sabemos que Cristo Lisbete é Jesus Cristo? Porque nos salvou para dar-nos o conhecimento de Melquisedeque Lisbete e ensinar-nos como viver uma vida limpa e pura, e como confiar totalmente neles. É nossa mediadora. Responderam bem as perguntas, santos anjos? Bom, até a próxima aula. Olá, santos anjos de Melquisedeque Lisbete. Hoje, nossa mãe, Cristo Lisbete, nos explica uma evidência mais de como foi que homens maus e perversos esconderam o gênero de Cristo. Sim, na Bíblia está escrito em 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A pergunta é, por que tem que mencionar a palavra homem? Se sabe que supostamente Jesus Cristo é um homem, o Filho de Deus. É verdade, porque Jesus Cristo, a ungida de Deus, nunca foi um homem, nem o Filho de Deus, senão uma mulher, a esposa de Deus. Sim, e hoje podemos observar que esses homens maus e perversos
buscaram algumas maneiras de esconder o gênero de Cristo e manipularam a Bíblia como quiseram, para ocultar que Cristo é a esposa de Deus. Por isso é que nunca poderão conhecer a Deus em sua totalidade, porque não querem submeter-se à esposa de Deus, a única mediadora entre Deus e os homens, Deus Mãe, Cristo Lisbeth. Sim, por isso é importante não endurecer os nossos corações, mentes, para poder entender a sabedoria espiritual que sai da boca de Cristo Lisbeth. Isso porque o homem terrenal, animal, não percebe as coisas de Deus, nem tampouco pode. Por isso, devemos ser humildes e deixar que sua palavra, que é a semente do Espírito, cresça em nossa mente, para poder converter-nos em filhos espirituais de Deus e poder entender as inescrutáveis riquezas de sua sabedoria, que são o amor, poder e domínio próprio. Graças, pais Melquisedeque e Lisbeth, por semear a semente do Espírito em nós e converter-nos em seus filhos espirituais. E assim podemos entender toda a sua sabedoria celestial para poder herdar a vida eterna, que é a herança para a sua glória. Amém? Aleluia! Por Melquisedeque e por Lisbeth, por nosso Pai e por nossa Mãe.